atividade 2, páginas 56 até 61. Medidas de comprimento. Instrumentos de medida de comprimento. Podemos utilizar diversas estratégias para medir comprimentos. Veja algumas maneiras de realizar medidas nas situações a seguir. Um palmo para medir o comprimento de uma prateleira, tá? Um palmo. A largura desta prateleira é de 8 palmos, então ele contou com os palmos, tá? Com a palma da mão, tá? Para contar quantos palmos tem a prateleira. A largura da sala de aula pode ser medida em passos. O comprimento desta sala é de 6 passos, né? Com um pedaço de barbante podemos medir a altura da mesa da sala. Este pedaço de barbante tem o mesmo tamanho que a altura da mesa. O comprimento de um lápis com os dedos da mão. Meu lápis tem 4 dedos de largura. O palmo, os passos, os dedos das mãos e os pedaços de barbante ou linha são chamados de medidas arbitrárias, tá? Medidas não padronizadas. Por quê? Cada um tem o tamanho de uma mão, né? Varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um passo, né? Umas têm passos mais largos, outras não. Então, são medidas arbitrárias por causa disso, tá? Cada uma vai variando de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que tem a mão pequena, não é todo mundo que tem a mão maior, tá bom? Marque com o X a frase que completa corretamente a seguinte afirmação. Se você e um adulto medirem o mesmo objeto utilizando palmos, a quantidade de palmas será a mesma ou será diferente? Justifique sua resposta. Por que, né, que será diferente? Para que as medidas de comprimento sejam mais precisas, são usados estes instrumentos, ou seja, sejam exatas, tá? Não tem como mudar igual a do palmo, né? Igual os passos, tá bom? Então, exatas, régua, fita métrica, método de carpinteiro, trena, tá? Geralmente esses são usados o pessoal que faz obra, tá? Então até a régua também, tá? A régua a gente também usa bastante na escola. O metro é a unidade base das medidas de comprimento. Para medir pequenos objetos, usamos o centímetro. As réguas normalmente apresentam uma divisão em centímetros. Observe que a distância entre os números é de 1 centímetro. Olha, a distância aqui do 0 até o 1 é 1 centímetro. Do 1 até o 2, do 2 até o 3, né? 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? Então, 100 centímetros equivale, aí você já vai ter 1 metro. Vamos supor que você tem uma régua de 30 centímetros e um pedaço de barbante 4 vezes maior que a régua. Como faria para medir o comprimento da sua sala em metros utilizando esses instrumentos? Responda em seu caderno, tá? Medidas de capacidade. Instrumentos de medida de capacidade. Veja a seguir algumas referências que normalmente usamos para colocar líquidos e realizar medições. Na receita são 2 xícaras de leite, né? Temos aqui a xícara. Com a quantidade de suco desta jarra é possível encher estes 2 copos. Para dissolver a gelatina são necessários 10 colheres de água quente. Utilizando toda a água deste garrafão, eu consigo encher estes 3 garrafões menores. O litro é a medida de referência para as medidas de capacidade. Olha aqui, né? Aqui nós temos o litro. Para medidas menores que 1 litro, usamos o mililitro. Observe os exemplos a seguir. Para se ter 1 litro, são necessários 1000 mililitros. Portanto, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Meio litro equivale a 500 mililitros. Portanto, meio litro, 500 ml, tá? Desafio. Minha garrafa de água tem meio litro e a minha tem 500 mililitros. Considerando as falas dos adolescentes e as medidas de capacidade, o que é possível dizer sobre a capacidade das garrafas, tá? O que é possível dizer? Eles têm a mesma quantidade? Eles têm quantidades diferentes? O que você vai dizer sobre isso? Você vai escrever aqui, tá bom? Qual é a maior baleia do mundo? Vamos ler aqui. É a baleia azul, que também é o maior animal do mundo. Um mamífero pode medir de 20 a 30 metros e pesar até 160 toneladas.
O coração é do tamanho de um carro pequeno, olha só, muito grande. O pulmão pode conter 5.000 litros de ar e a boca chega a 6 metros de largura. Ela se alimenta de pequenos peixes, algas e lulas. Seus ruídos são os mais altos do mundo e atingem 188 decibéis, mais forte que o som de um avião. Vistas em todos os oceanos, nadam em pequenos grupos. Tá? Seria possível ter uma baleia em uma piscina em casa? Né? Em vista que ela tem 20 a 30 metros, ela é muito extensa, né? Muito grande. 2. Quais as grandezas apresentadas no texto? 3. Vamos verificar qual é a largura da boca da baleia azul. Para isso, utilize um barbante de 1 metro de comprimento, meça no chão 6 vezes esse barbante. Pronto. Essa é a largura da boca da baleia. Vamos ver, né? Você pede ajuda aí do seu responsável, 1 metro de barbante, e aí você coloca ele 6 vezes no chão, tá? E aí você vai ter mais ou menos a noção do tamanho da boca da baleia, tá bom? Bom, e aí o que você vai fazer? Vai pedir, né, o seu responsável para cortar 1 metro, em seguida faça uma lista de objetos considerando as propostas do quadro a seguir, tá? Com esse mesmo barbante. Objetos com menos de 1 metro de comprimento, você vai listar aqui, tá? Objetos com exatamente 1 metro de comprimento, você vai colocar aqui qual objeto você achou aí mesmo na sua casa. Objetos com mais de 1 metro de comprimento, né, que ultrapassou o barbante, tá? Então você vai colocar alguns aqui, não precisa ser uma lista muito grande, tá? Você vai colocar alguns e aí você vai fazer essas listinhas, tá bom? Por hoje é só, até o próximo vídeo.